Audio Jungle. Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos Boa a mais noite a um todos. Forstercast. Boa noite, Hoje boa noite. com a presença ilustre do nosso querido Roosevelt Kuplin. Tudo bem, Roosevelt? Tudo bem, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Perfeitamente. Seja muito bem-vindo, tá? Para nós é uma Obrigado. satisfação imensa ter você aqui com a gente. E, como de costume, dar a palavra para cada um pouquinho, para que cada um daqueles dos presentes aqui dê o seu alô para o nosso público que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Vamos lá, Mauro Santos. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar participando do podcast, né? E com a presença do Roosevelt, eu acho que hoje eu vou aprender muito com ele, né? Só não pode falar inglês, né? De resto, Ok, sem problema, a gente não vai falar. tranquilo, né? Mas é isso aí, agradeço. Obrigado. Ok, muito bom. E Vamos lá, Júlio? Fred Aiello. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Mais uma vez aqui, reunidos, né? Com esse time aqui, né? Esse time aqui só tem atacante, viu? Só tem fera aqui, né? E hoje vamos ter a ilustre presença do nosso amigo, né, Andrei? Já, né, Júlio? Já faz parte, né, do nosso hall de amigos, né? E, com certeza, a gente vai ir muito além do verbo to be aqui hoje. Viu? Com Com certeza. certeza, com certeza. Agora, o nosso professor JC. E aí, Júlio pessoal, César. boa noite a todos. Grande prazer receber o Roosevelt. Hoje como o Fred falou, né, uma escalação aqui de empresários aí que longa data, a troca de bola, né, o passe entre esses feras aqui vai trazer muito aprendizado e nada como começar pela história aí do Roosevelt, né? O nosso grande tema, né, do Forstercast é justamente iniciar um negócio do zero, né? Aquela dificuldade, sem recurso ou com recurso, com vontade ou sem vontade, os desafios, né, do empreendedorismo, a bandeira do protagonismo, e é isso que a gente traz aqui com muita satisfação essa noite novamente. E falando em obrigado. bandeira do protagonismo, Roosevelt, eu queria saber basicamente de você o seguinte: quando é que a Kuplin nasceu? Teve um dia que o Roosevelt acordou da cama, caiu da cama e falou assim, olhou para o espelho, escovando o dente, eu vou montar a Kuplin, vou ser empreendedor. Ou Olha- isso aconteceu num estalo assim, ou foi uma construção? Como é que... Conta pra gente aí, que a gente está muito curioso para saber a origem de tudo. eu falo que tem coisas que são inventadas e tem coisas que elas são descobertas, né? Eu falo que você tem inventores como o Leonardo da Vinci, ele tira da cabeça dele coisas que ninguém tinha imaginado, e tem aqueles que são como a criação do micro-ondas, né? O cara tá ali trabalhando com energia elétrica, de repente derrete o chocolate do bolso, aí ele descobre, né? Então há uma diferença entre descobrimento e invenção, né? A Kuplin, ela foi, eu digo para vocês que ela foi descoberta, né? Foi descoberta, e isso a gente pode já colocar o embrião dela por volta aí de 1995, quando eu comecei a aprender inglês. Então foi um período de mudança, pensando nos novos rumos da minha carreira, e aí eu tive essa oportunidade de conhecer um professor de inglês em São Carlos. Ele tinha retornado dos Estados Unidos, e ele passou a dar aulas na casa dele. E aquele modelo de receber as pessoas na casa dele foi um modelo, então, que eu vinha me pautar no futuro. Isso, a gente está falando de 1995, ainda 11 anos depois, né? E como é que é o Olha- nome desse professor, Roosevelt? Você pode falar? Ou... Sim, sem dúvida. Ele ainda reside em São Carlos. O nome dele é Pita, José Irlando Pita de Andrade, né? Ele reside em São Carlos, né? E foi uma mudança muito grande. Ele contribuiu muito para o meu aprendizado e para a minha formação. E ainda foi a pessoa que me estimulou a cursar o
o curso de letras na Universidade Federal de São Carlos. Caramba, eu tô até arrepiado aqui, Roosevelt, porque se for a mesma pessoa que eu tô pensando, ele é meu vizinho aqui. Esse é o vizinho. É ele mesmo? Ele mesmo. Nossa. Que maravilha! Não sabia que vocês se conheciam. Gosto muito dele. Ele foi meu professor. Olha, O mundo é pequeno. o mundo é muito pequeno, Roosevelt, muito pequeno. É. Eu vou mandar para ele depois. Muito Vou bom. mandar para ele. Sim, não, e sem a contribuição dele, ele contribuiu muito mesmo, assim, ele incansavelmente, porque eram semanas e semanas de aula, me ajudando com pronúncia, a compreender, e ainda o incentivo para entrar na universidade, que ele mais tarde veio me avisar disso. Eu não tinha isso no começo do curso. Ele viu meu potencial e veio incentivar isso próximo do final do curso de inglês. Quando ele falou, olha, você já está bem, né? Ele me convidou a fazer um teste numa escola da cidade. Então, olha, vai na escola, solicita um teste. E aí, eu voltando com o teste em mãos, ele falou assim, olha, era o que eu esperava, né? E agora vamos partir para o próximo passo, né? E aí foi onde ele me incentivou, inclusive, com materiais para prestar o vestibular. Naquela época não existia, em 1996, não existia cotas para negros. Então, ali passar no vestibular era passar ou passar, né? Não tinha, olha, ele passou por sistema de cotas, não sou contra, ao contrário, acho que isso trouxe um benefício social para muitas pessoas, não só negros, mas como índios, pobres, mulheres solteiras, né? Tem um outro aspecto, né, dessa questão, mas na minha época não existia nada disso. Então, ele me ajudou muito, inclusive, nessa questão. Ele era amigo do meu pai, meu falecido pai, então os dois ali trabalhando, né, de forma sinérgica, traziam materiais para mim, e eu passei na primeira fase da FUVEST no ano de 1996. Quer dizer, então em 1995 é o Roosevelt do zero ao falante inglês, digamos, fluente em inglês, né? Sim. Mas você já sabia alguma coisa, Roosevelt, ou era aquele não sabia nada? Assim, não sabia nada. Minha comunicação, inclusive, uma das pessoas que visitou, amigos do Pita, eles eram estrangeiros, né? Alguns canadenses, outros americanos, e eles vinham falar comigo, eu não tinha conhecimento nenhum, né? Esse conhecimento ele veio a ser testado no ano de 1998, quando eu viajei para a Índia. Então, foi minha primeira viagem internacional. Eu fui para a Índia com uma empresa de São Carlos, prestadora de serviço da Tecance. A Tecance ela faz compressores de geladeiras. E aí foi onde eu tive a minha primeira prova de fogo, né? O primeiro teste ácido foi ali. E aí é onde eu falo novamente, eu tenho que dar graças não só a Deus, mas também ao apoio que o Pita me deu nesse período, porque tudo aquilo que ele me ensinou ia caindo ali no dia a dia, no trabalho, e era com uma área completamente diferente, que era uma área técnica. E o inglês dele me serviu muito bem para a área técnica. Então, sua vida, Rosa, é antes de Pita e depois de Pita. Posso dizer dessa forma, porque antes dele não tinha uma perspectiva. Minha perspectiva podia ser qualquer uma, mas ali foi a semente, né, onde ele implantou essa semente, porque ele sempre foi positivo, não foi uma pessoa que no meu dia a dia, a influência dele era sempre para melhoria. Então, se em algum momento ele foi duro comigo, era para que eu melhorasse, não só em termos, né, de conhecimento, de caráter, de tratamento com as pessoas, e isso é inegável. Então ele foi mais do que um professor para você, não é, Roosevelt? Ele foi um mentor. Ele era muito mentor, próximo da família, estava sempre com meu pai, né? Uma pessoa que, na época que ele conheceu meu pai tinha a minha idade de hoje, né? Então, na época eu era jovem, né? Se a gente contar no 1995, né? Mas o tempo passa, a gente envelhece. Então, o inglês na sua vida foi então uma vontade sua e uma conexão profissional. Aí você via a necessidade. Como foi essa escola, essa escolha, né, do inglês? Então, foi a oportunidade de bater na porta. E foi justamente no dia que eu passei na porta desse professor, ele me chamou para fazer inglês. Ah, bacana. Ele falou assim: eu estou abrindo uma nova turma e gostaria que você participasse dela. E foi onde eu participei. Né? Legal. Então, assim, falando... Desculpa, Russo.
e falando do seu pai e tudo, né? E eu tenho uma pergunta para você. Who is Roosevelt? Quem é Roosevelt? Quem é Roosevelt? Quem é Roosevelt? Quem é Roosevelt? Olha, eu pratiquei essa frase em inglês uns 35 minutos antes de entrar aqui. Perfeito. Essas perguntas existenciais são aquelas assim, que deixam a pessoa sem chão, né? Eu acho que eu vou responder como eu vi um rapaz respondendo ontem, né? Olha, o Roosevelt ele não é o protagonista, ele é a pessoa que coloca o tapete para as pessoas andarem, né? Então, mais do que ser alguém, né? Eu sou aquele que quer servir, né? Então, eu venho fazendo isso com os meus alunos para eles poderem andar no melhor tapete. Eu sei que aquilo que eu faço, se não for o melhor para o aluno, ele vai ter dificuldades. Mas se for tão bom a ponto dele não ter dificuldade, mesmo que ele não se lembre, então a minha atividade ela foi feita. Então, mais do que isso. Eu vi um senhor falando isso ontem mesmo. Alguém perguntou o nome dele, como que é o seu nome? Ele falou assim, ninguém é importante, né? Vamos trabalhar juntos. Né? Bom, eu sou suspeito para falar, pessoal, porque a minha família aqui, nós somos em 5, tá? E dos 5, 4 passaram pelo Roosevelt. Qual foi o quinto? Foi o Pet que faltou? Não, foi a Fabiana. A Fabiana, que eu saiba, acho que a Fabiana não, né, Roosevelt? Não, a Fabiana não estudou comigo. Fabiana, mas ela já sabe bem inglês, né? A Fabiana não precisou, né, Roosevelt? Não precisou. Mas assim, eu fiquei muito contente. Isso daí a gente fica muito honrado mesmo, né? Até porque é um trabalho sério. Você está trabalhando com educação de pessoas num país em que a gente sabe dos desafios da educação, né? E isso tem que ser feito de uma forma a respeitar todos os credos, respeitar todas as posições sociais. Por quê? Porque a gente tem um projeto de país, essa é a verdade. Né? Então, hoje o inglês ele não pode ser mais elitizado, não é uma língua elitizada, ele não é assim na Índia. Isso eu aprendi na Índia, de que o inglês lá ele é uma questão de sobrevivência. E é um país que ele acabou se destacando muito bem na área tecnológica, na área de ciências, na computação, e o inglês ele foi primordial para os indianos. Então, isso ainda para o Brasil, ele é uma coisa que ele tem que sair da prateleira daquilo que seria só para elite, e que, na realidade, não. Toda a massa ela tem que ter acesso a essa informação, saber falar um idioma que o mundo fala, para poder continuar dando desenvolvimento, né? Para a gente sair da plataforma de país em desenvolvimento. Né? Não é isso que... O brasileiro não é só isso, né? Isabel, deixa eu fazer uma perguntinha. Antes de você empreender na Cúpula, o que você fazia antes? Você já empreendia alguma coisa? Já tinha esse negócio na veia? Então, antes da Coupling, vou colocar logo antes mesmo, né, da Coupling, eu abri uma pequena empresa de informática. Então, eu em São Carlos atuava com essa empresa criada por mim, ela chamava CompuLife, e eu consertava computadores na cidade. Então, era uma época que a explosão dos microcomputadores, dos computadores caseiros, eles veio com tudo. Então, a mão de obra para esse tipo de atividade era crescente. E eu fui justamente aquele que trilhou na área de fazer o conserto do hardware, mas também, ao mesmo tempo, ensinava as pessoas a utilizar. Né? E isso me ajudou bastante. Foi um curso do Senac, mais a minha experiência com outros amigos, pessoas que me davam informação. Na época, a gente tinha muito a Fenasoft em São Paulo, foram feiras grandes, né? A Fenasoft, a Condex, e elas vieram aí pavimentando o caminho para o mercado hoje conhecido. Né? A extinta a Macron Books, ela foi praticamente a biblioteca de quem era da área de empreendedorismo e também na área de informática. Tanto que minha biblioteca aqui em casa ela é repleta de livros da Macron, que ela atendia essa área. Então, foi muito bom, porque até o meu primeiro contato com livros de empreendedorismo foi através da Macron. Bacana. E me corrija se eu estou errado, você é formado em linguística. É isso, assim que eu fiz o curso de inglês, eu fui me formar em linguística pela Universidade Federal, na área de inglês. Mas linguística não é só inglês, né?
Não, linguística, ela permite... Quando você faz linguística na Universidade Federal de São Carlos, e no ano de 1997, a gente tinha um curso com uma extensão maior, era de 5 anos, onde a gente via linguística, que hoje é um curso separado na Universidade Federal, uma nova graduação, mas na época linguística ela era incorporada com literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura inglesa, literatura americana e a língua inglesa e a língua portuguesa. Né? Então, são várias competências dentro, né, daquele curso inicial, que era o curso de 1996, o ano inaugural, e depois a segunda turma que entrei, a segunda turma de letras da universidade, que foi em 1997. Tá? Prestando vestibular aprovado em 96, porém, o curso dava início em 97. Então tem que saber muito, não é uma coisa só, né? Não é uma geral. Sim, era um curso de 5 anos, né? Então, era uma graduação longa, estendida, mas com várias competências, bacharel e licenciatura. Entendi. Bacana. Mas, Roosevelt, muita gente, né, tem muita gente que tem vontade, sabe, de empreender, e existe também muito mito em torno da bandeira do empreendedorismo, né? Muitas pessoas veem que aqueles empreendedores de sucesso, como você, têm esse sucesso porque herdaram, sabe, uma contingência muito favorável, já herdou algum negócio do pai, da família, e eu particularmente conheço a sua história, e eu sei que não foi o seu caso, né? Então, para todos aqueles que estão nos vendo nesse momento, né, que eventualmente não tenham, sabe, aquela situação favorável, né, de ter um suporte familiar, mas que mesmo assim tem muita vontade de empreender, mas não acredito que seja possível por essa circunstância de não ter uma estrutura familiar financeiramente favorável, tá? E no seu caso especificamente, né, você foi assim afortunado, né? Estou te fazendo essa pergunta já sabendo a resposta, obviamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quando nasceu o empreendedor Roosevelt, né? Se foi um momento que você já tinha todas as condições ou você teve que criar as condições? Olha, uma coisa interessante do meu empreendedorismo, ele surgiu justamente de uma folha de papel. Tudo que a Coupling é hoje, né, assim, é uma pena que a luz aqui coloca a página em branco, ele atrapalha a luz. Mas a Coupling, ela surgiu de uma folha de papel. Foi a primeira aula, ela saiu dessa impressão. Eu tinha 50 centavos no bolso. Eu fiz a primeira aula através da consulta de materiais e eu fazia uma aula a cada vez que o aluno chegava. O aluno vinha, eu preparava a aula e assim foram a primeira etapa do nosso material, que foi aí que gerou 160 páginas do primeiro curso da Coupling. Na realidade, não tive os recursos. Nesse período, eu reconheço o esforço dos meus pais, mas meus pais, o que eles puderam colaborar comigo foi com incentivo ao conhecimento. Então, que é muito importante, diga-se de passagem, é extremamente exatamente. importante. Então, mais do que o capital financeiro, o que me foi disponibilizado foi o capital cultural. E esse capital cultural é que fez a diferença no meu caminhar, inclusive na busca de capital social, né? Então, hoje a gente tem 3 capitais distintos: o capital financeiro, que é o que as pessoas às vezes esperam, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, puxa, quando eu tiver dinheiro eu vou viajar. As viagens que eu fiz ao redor do mundo, eu não fiz essa pergunta. Na realidade, foi o capital social que me condicionou a fazer essas viagens, sendo eu uma pessoa que não tinha o capital financeiro, né? Então, isso já explico depois na parte do CISB, né? Mas o que me deu acesso ao capital social foi justamente o capital cultural, e isso foi provido pelo meu pai, pela minha mãe e, obviamente, pelas instituições, os amigos, pessoas como o Pita, né? Sem ele, você não consegue... sem o capital cultural, fica difícil de você ter acesso, até para poder compartilhar e falar a mesma linguagem do mundo, né? E, Roosevelt, aproveitando que você entrou nessa inspiração através de uma folha em branco, a escola de inglês hoje chega a ser assim
até polêmico. Imagine hoje, por exemplo, uma pessoa que vou abrir uma escola de inglês, né? Você tem uma concorrência absurda, né? Várias escolas, várias marcas, vários professores experientes, etc. E eu acredito que não foi muito diferente na sua época, né? Essa que deu essa sementinha, eu falei assim, puxa, tô pensando em montar uma escola. Como que foi isso para você, assim, a primeira semente de nascimento da Coupling? Começou por ajuda a alunos e transformou a ideia, ou você já tinha isso? Como que conta um pouco ainda? Na época em que a Coupling iniciou, eu tinha a experiência, né, do meu professor e também da universidade. Ele deu uma base importante na área de comunicação, tanto que foi testada assim que eu fui para a Índia e para a Alemanha. E retornando para o Brasil, eu recebi o referencial teórico para atuar como docente. Então, essa parte foi importante, mas depois ainda havia necessidade de enxergar o potencial, coisa que eu não tinha essa visão de como fazer isso ser operacionalizado. Mas aí, nesse momento, eu estou falando do ano de 2005, eu comecei um MBA em São Carlos, foi pela Unicep, e ali eu tive apoio do professor Marcos Bernasconi. E essa pessoa foi o que mostrou para a gente, através de um estudo de EBITDA, que era possível começar uma empresa, mesmo que ela começasse negativa, que era o meu caso. Então, se não fosse o apoio do Marcos Bernasconi de São Carlos também para fazer essa visão, eu acharia que eu não conseguiria nunca. E foi aonde ali eu tive novamente o capital social necessário. Juntamos pessoas, fizemos um crowdfunding pela primeira vez antes do nome ser popularizado. E aí, então, no ano, não foi exatamente, agora pasmem, foi no dia 20 de setembro de 2006 que então a Coupling foi inaugurada. Hoje está fazendo aniversário. Exatamente. E não por acaso, você está contando a sua história, né? 15 anos depois. Exato. E, assim, muito importante, porque, obviamente, a gente precisa de outras pessoas, do capital social, para tirar o véu. Porque o véu das pessoas sempre vai ser o negativismo. Do tipo, eu não consigo, eu não posso, se não for sem essas condições, a gente vai querendo colocar condições. Quando, muitas vezes, o empreendedor ele precisa abrir o caminho. Se ele quiser uma estrada para andar, ele vai ter que traçar a estrada. Não é ele esperar que alguém construa estrada para ele. Porque se colocar a estrada para ele, ele vai reclamar do pedágio. Se colocar estrada com pedágio, ele vai reclamar, né, sempre de alguma coisa. Então, não. O empreendedor ele precisa entrar no terreno e abrir ali caminho nele, vai abrir a picada. Começa sem nada e ele vai enxergando até onde ele vai chegar, até onde ele quer. Quer dizer, então, que a gente está aprendendo com o seu exemplo, Roosevelt, que é possível você abrir o seu próprio negócio, mesmo começando com um capital negativo. O capital que eu me refiro, é o capital financeiro, né? Sempre você deixou muito claro que, não obstante você não tivesse recursos financeiros para poder empreender, mas você tinha o suporte de incentivo, o suporte familiar necessário para poder ir atrás dos seus sonhos, né? Fazer as viagens que te proporcionaram a conhecer novos lugares, novas culturas, que hoje permitiram que você se tornasse uma pessoa com todo esse conteúdo global, né, que você tem. Também. Indiretamente, a Associação Comercial de São Carlos, que foi através do filho do João Desante, um dos presidentes já falecido, né, da Associação Comercial de São Carlos, a CISC, filho dele, Fábio Desante, foi um dos grandes apoiadores, ele, a esposa, né? Então, como eu falei, a família e os amigos, eles fazem o suporte necessário para começar, para dar visibilidade, né? Eu comecei com um aluno, meu primeiro mês eu fechei ele em R$40, né? Mas depois de 6 meses, nós já éramos em 20 alunos, depois de um ano era 40, ao final de 2 anos já eram 80 alunos. E hoje, passado 15 anos, nós já formamos mais de 1.300 alunos. É uma história empreendedora, né? Que a gente sempre tem que romper barreiras, né? É incrível, né? E
o legal desse começo com o empreendedorismo, né? É o conhecimento, né? O conhecimento é a base de tudo, né? Então, você não pode ter o valor em espécie, né? Mas você teve o apoio, né? E o conhecimento que é primordial, né? E em todos nós empreendedores, né? A gente já não nasce com a empresa montada, né? Com todos os sistemas, com todos os processos, né? A gente não coloca um pendrive assim, né? E já sai tudo, né? Olha, o escopo de uma empresa de sucesso é esse, né? Então, né? O pessoal que está assistindo a gente, né? O empreendedor é pelo caminho das pedras mesmo, né? Não é o caminho do tapete vermelho, né, Rosa? Não, não mesmo. E uma coisa importante, Fred, eu acho que faltou responder essa pergunta. Eu não acredito no líder nato, eu acredito que todo líder é formado. Então, se você tiver uma pessoa que você fala, eu vou formar essa pessoa um líder, essa pessoa, ela aceitando os caminhos, né, ela vai se tornar um líder. Agora, o líder nato, essa pessoa nasceu líder. Não, essa crença ela é limitante, porque uma vez que a pessoa ela tenha a vontade de se tornar líder na área dela, e pensando que ser líder não significa que a pessoa vai ter toda o brilho, né, que ela talvez almeja. Eu conheço grandes empresas líderes que vocês utilizam todos os dias, mas elas trabalham justamente em segundo plano. Mas elas fornecem para você o alvejante da tua roupa, elas fornecem para você o fosfato do seu refrigerante, elas oferecem para vocês o lítio que está no seu celular. Tá? Então, assim, quem é líder? Será que líder é quem aparece? Ou quem está dando suporte para você levar uma vida sem perceber que tem toda uma estrutura por trás? Né? E eu vejo dessa forma também a questão do inglês. O inglês ele não é o final. O inglês ele é o caminho, ele prepara o aluno para ser melhor que o professor. Então, eu sempre gosto de olhar para trás e perceber que muitos alunos hoje são muito melhores do que eu. E o Roosevelt, falando especificamente do seu produto, né, que é o inglês. O inglês eu já ouvi muito comentários assim depreciativos, né, de que o inglês é uma língua elitista, né? Você falou um pouquinho sobre isso. Há aqueles que associam o inglês como uma língua de um país dominador. Enfim, o que não faltam são estereótipos para definir o inglês, né? Mas o fato é que o inglês é a língua eleita, né? A língua dos negócios, é a língua do empreendedorismo. Em matéria de administração de empresas, né? As ferramentas, né? As maiores autoridades em ferramentas de administração de empresas são da língua inglesa. Então, é inegável que o inglês você paga um preço muito alto para tirar o inglês da sua vida. Essa que é a grande verdade, né? Principalmente para o empreendedor. Eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Um pouquinho do mercado da escola de inglês, porque a gente ouve muito, muito mesmo, dizendo que esse mercado está saturado, esse mercado não tem mais campo para crescer. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, mesmo num país como o Brasil, um país de dimensão continental, são pouquíssimos aqueles que têm um domínio mínimo de inglês, sabe? Um nível de compreensão básico, né, do idioma. Então, eu queria saber um pouquinho de você. Você que é um cara analítico, você certamente tem esse estudo, né, de mercado. O que falta ainda? Como é que é o campo da escola de inglês ainda no país? Tem campo ou não tem campo ou está saturado? Então, acho que está saturado, não deve nem estar saturado, né? Eu digo assim, que acho que a dificuldade maior hoje é talvez vender um curso de latim. Mas, no caso do inglês, historicamente falando, ainda tem um mercado muito amplo para ele, não só no Brasil. Eu posso dizer para vocês que hoje a Coupling, isso sendo uma empresa pequena, ela atendeu clientes Estados Unidos, clientes americanos, não clientes brasileiros, tá? Depois, sim, Estados Unidos, clientes brasileiros, Canadá, Europa, clientes europeus, Irlanda, clientes brasileiros, Itália, Áustria, ainda tendo até hoje,
enfim, tem um mercado grande em expansão no Japão. Então, eu não acho que sejam... eu não vou dizer para você que eu acho, mas eu tenho certeza que não é um mercado que está em declínio, ao contrário. Passando um pouco de informação para vocês sobre o British Council. O British Council encomendou já há alguns anos uma pesquisa, e o número de falantes hoje, o percentual de falantes no Brasil de língua inglesa representa 5% da população. Então, daí, vamos dizer que nesses últimos 4 anos que eles encomendaram a pesquisa tenha crescido. Vamos falar que tenha subido para 10%, que é o dobro. Ainda tem 90% para crescer. E eu não acredito que tenha chegado a 10%. Acho pouco Não, provável. isso que eu estou dizendo. Se chegou e não chegou. Sim. Não chegou até porque, assim, muitos desses profissionais, uma vez que atingem um excelente nível de inglês, eles não ficam no Brasil. E eu dou uma lista grande para vocês de amigos e de clientes que já não estão mais aqui. Ou seja, ainda esse mercado é um mercado ainda que você tem que contar com o crescimento populacional. E ainda eu falo para vocês muito simples. No ano de 1970, nós éramos em 100 milhões de brasileiros. Hoje nós somos 200 milhões, 220 milhões de brasileiros. Ou seja, esse número ainda vai crescer mais. No tempo do Fred Aiello, quando ele era garoto, ele sempre me fala isso, né? Que ele cantava lá no Uruguai, lá, 90 milhões em ação, não é essa música? Agora nós somos 200, né? Você vê? Nossa Daquela Senhora. época para cá. Pode falar, Mauro, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa. E eu não sei como colocar, o inverso. Não acontece de inglês, de procurar ingleses, americanos, Sim. pro português? Sim, exatamente. Já tive pelo menos 3 alunos nessa... Foram 4 alunos, eu considero 3 que são 3 efetivos, né? O outro, um desses alunos, ele precisou mais de um suporte pontual, mas também foi um cliente que surgiu nesse sentido. E também muitos outros trabalhos que eu faço de interpretação. Eu faço o caminho inverso. A pessoa precisa de um intérprete no Brasil e eu acabo atuando. Eu já venho atuando com uma equipe grande desde 2005, que é o pessoal do CNPEM, um dos professores do CNPEM em Campinas, que é justamente o laboratório do síncrotron. E nós temos no Brasil um grande acelerador de partículas, desses que vocês veem em filmes de ficção científica, na realidade se encontra em Campinas, né? Então, e aí eu tive o prazer, né, de poder servir, né, também para esse pessoal até hoje, né? Mas existe um marketing por trás disso? É interessante esse nicho de você trabalhar com esse pessoal de fora? Se existe um... Não, se existe esse nicho, se você faz algum marketing para trazer essas pessoas para você prestar Sim, esse serviço? na realidade, esse marketing ele é feito através dos contatos, né? É isso que eu até comentar com vocês, ia comentar com vocês uma coisa muito séria, que o mercado está saturado ou não está saturado, e é um assunto que deve ser novo agora para muitos profissionais que estão se formando na área, e vai ser o meu incentivo para eles. Muitas pessoas pensam na questão do mar Vermelho, né? E do Mar Azul. Cabe para a gente encontrar esse Mar Azul. E esse Mar Azul, muitas vezes, ele não está em você brigar com o seu concorrente. Hoje, na realidade, isso é um aprendizado de São Carlos e daqui de São José do Rio Preto. Em São Carlos, eu já tinha acesso às escolas de São Carlos, podia falar com os donos dessas escolas. Então, na realidade, se você não tem esse acesso, você não consegue falar com os outros pares, que eles não são concorrentes, eles são seus pares, você perde muito. E aqui em Rio Preto, hoje a gente mensalmente se encontra, professores, donos, na realidade, de escolas, de escolas regulares, particulares e escolas de idiomas, e sentamos na mesma mesa, mensalmente, para tratar de assuntos que são dos nossos interesses. Na verdade, vocês são parceiros, não existe concorrência, né? Exatamente. As pessoas eles vão comprar o seu produto pelo valor do seu produto, né? Pela proposta de valor que você tem. Né? E tem a questão da afinidade também, né, pessoal? Tem a questão da afinidade, né? Às vezes, você tem mais afinidade com uma determinada metodologia, ou às vezes com o próprio professor, né? Se sente melhor. O tema, né? Normalmente aquela
eu conheço o trabalho do Roosevelt, uma pegada mais voltada para empreendedorismo, né? Eu, particularmente, fiz o curso com ele numa área voltada mais para business, né? Então, eu lembro que, para mim, fazia todo sentido, né? Era exatamente... Era como se eu estivesse trabalhando. Também. As É aulas com o isso, Roosevelt faziam parte do meu trabalho. Mas aí exatamente. está o marketing, né? Aí está o Perdão? marketing, né? Então, não, Aí até, está o marketing, que é a indicação, é o relacionamento, né? O network. também, esse network ele é importante, mas é realmente o produto que a Coupling oferece, Mauro, ele realmente ele é para atender o profissional. Hoje a gente trabalha B2C, mas antigamente a gente achava que só atendia, né? Aliás, a gente atendia o B2C antigamente, hoje a gente já atende B2B. Então, o nosso público, pessoa física, ele sempre foi atendido e, de uma certa forma, o formato atendia também a questões que ele precisava para a empresa, para negócios. E hoje a formatação dos cursos tem sido voltada para esse formato também, o formato B2B. Então, a gente já tem contratos com empresas, esses contratos são renovados anualmente, uma coisa que alegra muito a gente, que é assim, mostrar que o formato ele está atendendo para resolver um problema. Né? Não é um curso formatado que eu tenho para todo mundo, é um curso que vai ser formatado para aquela pessoa. Então, olha, qual que é a necessidade dela? Olha, eu preciso disso, eu preciso atender essa dor. E aquela dor Ele é ela é atendida. customizado, né? Ele é customizado, ele não é algo padronizado de prateleira. Ele é totalmente customizado para a necessidade do cliente. Isso, É o diferencial, né? É o chamado tailor-made, né? Direto. Tailor-made. Né? Exatamente. Então, isso daí é uma das coisas que a gente prima e quer continuar fazendo com que a Coupling atenda desta forma. E obrigado pela pergunta, né? Essa daí realmente ela foi importante, viu, Marco? Ô, Rose, você falou de metodologia, né? É muito comum hoje, por exemplo, até para quem está ouvindo, né? Assim como nós que já estamos, né, na prática aí dentro da escola, é muito comum também hoje uma massificação de anúncios de pílula mágica do inglês, né? Então você vê anúncios, olha, em 90 dias, do 0 a 90 dias, sai falando, ou 6 meses, aí você sempre tem aquela crítica de, ah não, aquela escola é muito lenta, são 4 anos de escola, etc. O que é mito e o que é verdade dentro do inglês para quem começa do zero? Porque eu imagino que cada escola tem a sua metodologia, né? Mas O que é interessante hoje, nesse aspecto, é assim, as escolas sérias, elas oferecem um portfólio de metodologias. Né? Então, se uma metodologia ela leva o nome da escola, não é metodologia, ela é um desenho de curso. É a maneira como a escola ela traçou o percurso que a pessoa vai cursar ou percorrer. Mas, dentro desse percurso, dentro do curso que a pessoa vai fazer, ela vai ter várias metodologias. Essas metodologias elas podem ser audiolingual, elas podem ser através do método direto, elas podem ser através, né, de uma abordagem natural, elas podem ser através, né, de um modelo de leitura, uma abordagem gramatical, ela pode ser através de um processo de ensino comunicativo, né? Ela pode ser através de projetos. Então, tudo isso são pequenas metodologias inseridas dentro do curso. Né? Então, um curso sério ele vai abranger tudo isso. Por quê? Porque é o momento do aluno. Qual que é o momento em que ele está agora? Ele está no momento que ele pode ser introduzido nessa nova dinâmica. Né? Então, hoje, o que é mito é a promessa de língua rápida. Língua é cultura, e cultura você absorve com vivência. Se você pegar uma pessoa que muda para um país que não tem, não vamos falar o inglês, eu sou linguista, eu tenho que falar de todos os idiomas. Então, ela se muda, por exemplo, olha, está mudando para a ilha de Java, né? Será que esse cara ele vai aprender javanês? Se ele conviver ali, ele vai falar javanês, né? Então, é importante que ele esteja imergido na cultura. Ah, mas ele precisa mudar para lá? Então, aí foi um desafio que eu tive com o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, quando eu questionei um dos revisores do Ministério que nós deveríamos, alunos, na época eu era jovem, inexperiente, que todos os alunos deveriam fazer uma viagem para o exterior. E aí ele me confrontou
com um exemplo muito interessante, que é de Ruanda. Ruanda, você tem um país que fala a língua inglesa e eles não saem de Ruanda, né? Ou seja, então você cria a cultura dentro do seu próprio país também, dentro daquele idioma que você está adquirindo. Então, como você explica, então, que ruandense fala inglês? Não só fala inglês, como se a gente pegar boa parte, né, dos países do continente africano, que ali eles acabam consumindo, inclusive, filmes produzidos na indústria de filmes deles, que é a chamada Nollywood, né? A gente conhece Hollywood nos Estados Unidos, na Índia tem Bollywood, e na África nós temos Nollywood, né? Então, isso é importante a gente entender, que muitas vezes a gente tenta olhar o planeta, mas se a gente vai olhando no micro, a gente vai percebendo que o micro também ele cria culturas importantes, e essas culturas elas dão vida à língua. E é muito forte, o ensino de língua inglesa é muito forte em Ruanda. Você sabe, Roosevelt, que esse exemplo que você deu aí de Ruanda é bem ilustrativo, porque um cliente do nosso escritório, ele, além da atividade dele, né, como gestor de uma empresa que foi cliente nossa por muitos anos, ele também é surfista. E ele foi, eu estou tentando lembrar aqui o nome, acho que foi para El Salvador, talvez. É um país da América Central, e nesse país era um surfista que os acolhia na casa dele e levava diariamente, tinha um roteiro, ele ficava monitorando a qualidade das ondas e levava eles para aquele local onde se havia expectativa das melhores ondas, né? E diz que tinha um menino, né, que ficava ali meio que stand-by ali, né, para dar um suporte. Ele era um freelancer ali do surfista, né, para dar um suporte para o pessoal. E o que chamou a atenção desse meu amigo, desse cliente, é que esse menino falava um inglês fluente. E pela vestimenta dele, via-se que era um menino ali, né? Menino muito simples, né? E aquilo entregou o meu amigo a ponto de perguntar para ele assim: escuta, você fala muito bem o inglês, né? E você estuda, onde é que você aprendeu inglês? Né? Você foi numa escola particular? E aí, qual não foi a surpresa dele quando o menino respondeu: não, eu aprendi na escola. Ah, mas você estudou numa escola particular? Não, eu estudo numa escola pública. E aí vem a questão, né? Nós, no Brasil, assistimos a nunca se conseguiu aqui, né, através das nossas políticas públicas, ensinar o inglês. O Fred fez a brincadeira muito além do verbo to be, mas você entra na escola. Eu, por exemplo, né, eu já tive inglês logo no prézinho, na pré-escola eu já tive inglês, né? E fui até o meu 3º ano colegial aprendendo inglês, né? Mas não saí fluente. Ou de duas uma, né? Ou eu tive algum problema de fixação, que é algo que também não se deve descartar, ou o sistema é ineficiente, ou as duas coisas. Mas o ponto é que poucas pessoas elas saem. Aquelas pessoas que realmente ficam totalmente dependentes do sistema, elas dificilmente saem fluentes. E não é por falta de tempo de convivência com o idioma. O que você como um estudioso da língua, como linguista, o que você atribui talvez esse fracasso do nosso sistema educacional, que não permite que o aluno que entre na pré-escola e sai, ele fica, sei lá, quase mais de 10 anos estudando o idioma e não sai fluente? O que está acontecendo? Assim, em tempos de fake news, eu vou dar uma resposta baseada em ciência. Nós recebemos aqui na escola hoje, a gente teve a grande honra de receber representantes da National Geographic, e foi onde a gente passou a adotar esse material desde 2017, e então nós recebemos treinamentos, que são treinamentos institucionais para a gente, e um dos últimos que a gente teve falou justamente desse tema. Então, né, assim, você foi bastante fortuito em fazer a pergunta, e nós ali recebemos a resposta de uma das representantes da National Geographic. Realmente, existe uma falência do sistema de ensino, e essa falência ela vem sendo acompanhada desde da escola pública, depois para a escola privada, depois para as escolas de idiomas. E isso por quê? Porque
pensava-se no inglês como fim. E eu hoje vejo, da perspectiva do ponto de vista da National Geographic, de que no momento em que o Brasil ele estiver com as pessoas aí, a maior parte da população já falando inglês, as escolas de inglês elas vão se transformar para cursos de formação técnica, onde o inglês é apenas o meio. Ou seja, está muito longe do inglês deixar de ser realmente algo ultrapassado no Brasil, ou mesmo saturar o mercado. Ao contrário, a gente está no começo disso daí. Então, é por isso que hoje a necessidade realmente de trabalhar fortemente os currículos. Então, se teve um problema na escola pública, estava no currículo. Se teve um problema na escola particular, estava no currículo de formação de inglês. E esse currículo hoje, ele, querendo ou não, ele de certa forma está sendo sanado por algumas escolas. Eu não posso mencionar o nome aqui. Sim, sim. Né? Mas essas escolas estão sanando isso. Desculpa, eu não queria falar. A Coupling, sem dúvida, através também do material da National Geographic, não posso deixar de falar. E, na realidade, o que se espera, então, é que as escolas que vão prover o serviço, elas já têm, então, isso pré-estabelecido. Né? Recentemente participei de um trabalho na pedagogia, e esse trabalho ele foi transmitido online, e eu pude ali representar um professor de uma universidade da Bélgica. E eu fui o tradutor dele, e ele comentou muito sobre a nossa responsabilidade social, nós aqui, falando de todos vocês aqui na tela, né, como panelistas, de que a gente não pode jogar cada vez mais a formação para tempos anteriores, senão a gente tira a infância das crianças. A gente tem que perceber se nós, como comunidade, conseguimos cultivar, trazer essa cultura da fala do inglês para o dia a dia. E não antecipar isso. Olha, cada vez mais os pais colocando as crianças cada vez mais cedo para fazer balé, para fazer piano, para ser alfabetizada. Quero alfabetizar meu filho com 3 anos. E a criança deixa de ser quem ela é. E quando, na realidade, o aprendizado de idioma, se meu aluno, eu atendo aluno de 11 anos, 10 anos, 9 anos, até 70 anos de idade, e o aluno de 70, ele já viveu uma vida toda, mas ele tem o mesmo benefício. Então, tudo no seu momento. E respeitar o momento das pessoas é importante também. Obviamente, a gente fala de um mercado, a gente está falando de aprendizagem de idiomas para um mercado. Então, daquelas pessoas que precisam se inserir no mercado, o idioma para ela, ele é a toque de caixa, ele vai ser direcionado para a área dela. Mas dentro de um currículo que vai corresponder com as necessidades. Então, se hoje teve uma falha, essa falha realmente ela foi curricular, e também hoje o Brasil começa a sintonizar com mercados exteriores. Então, por muito tempo, o nosso mercado ainda ele atendeu às necessidades internas, isso é histórico, né? Não sou eu para ensinar história para vocês, mas e foi, de uma certa forma, o Brasil, sejam os nossos líderes no passado, eles tomaram uma decisão sábia, né? Ainda não tinha uma abertura completa para o exterior, exceto alguns insumos, e assim hoje começa a abrir aos poucos, e espero que isso seja acelerado, né, até por causa do crescimento populacional e das necessidades mundiais. Roso, falando um pouquinho agora aqui do empreendedorismo, né, que a gente, para quem está assistindo a gente agora, né, todos nós aqui somos oriundos, né, da geração de valor, né, e todos nos conhecemos, né, na Embaixada Geração de Valor, né? Depois, o nosso mestre aqui, Mago, o Mauro, vai colocar os links aí para o pessoal, né? Encontrar o pessoal das embaixadas, que tem muito conhecimento lá para ser compartilhado também. Então, o legal no empreendedorismo, eu vou fazer uma analogia entre um posto de gasolina e o inglês. Antigamente, na época dos anos 50, o posto de gasolina era só uma bomba lá no meio do deserto, naqueles filmes bem americanos, né? E ao longo dos anos, esse posto de gasolina, né, ele foi crescendo, né, foi inovando, aprimorando, né, até chegar num supermercado, né? Hoje você vai num posto de gasolina, você tem até pet
pet shop no posto de gasolina, né? Quem ia imaginar isso, né? E o inglês, né? Como o Andrei até perguntou, né? O inglês não é só o inglês, né? Tem muito além do inglês, né? Então, o legal do pessoal do empreendedorismo, independente de onde trabalhe, independente do mercado que trabalhe, do produto, do serviço, ele pegar todos os tentáculos, né, que existe no negócio, no próprio negócio, que nem você no inglês. Quem ia imaginar, né? Antes era aquele inglês que a gente conhecia de inglês, era da escola normal, né? Eu até brinquei aqui, que o André até falou do verbo to be, né? Que a gente sai da faculdade ainda no verbo to be, né? E hoje não, hoje é B2C, em B2B, tem intercâmbio, imagina, né? E tem uma coisa agora, né, que o pessoal está muito, né, que a acessibilidade, né, para pessoas visuais, né, deficiente visual, psíquico, né? Então, o campo é enorme, né? Agora, eu tenho uma pergunta para você aqui, é assim, usando a tecnologia, tudo que a gente tem hoje, né? Essa mudança da pandemia, colocando a pandemia, que não tem como não colocar a pandemia hoje no empreendedorismo, qual foi essa... Você passou do presencial para o online, né? Como você estava preparado? Eu sei que, com certeza, você é uma pessoa hiperculta, né? Como foi essa mudança? Como o pessoal aqui pode quebrar essas crenças limitantes, né? Porque fala, não, imagina dar aula online, né? Não, eu 50 anos fazendo presencial, né? Como que eu vou virar agora para online, né? Como foi essa virada aí dessa chave que a gente sempre chama, né? Para o online aí, ou quais são as próximas inovações que tem no inglês aí, os campos infinitos? Sim, vamos lá. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Eu falo que tudo é sorte na vida. A sorte, aquela sorte que a gente já conhece, que é a preparação com oportunidade, né? Então, quando a pandemia entrou, ela foi a oportunidade da preparação que a gente teve anteriormente. Eu já atendia online desde 2009. Então, a partir de 2009, já tinha o mercado online e eu falo que toda boa pizza ela é feita com 3 ingredientes, né? A massa da pizza é água, farinha e sal. Então, se você pega um pizzaiolo que faz uma pizza a partir dali, depois o restante é só montar a marguerita, a napolitana, né? A frango. Nossa, me deu até fome aqui, viu? Falar em pizza, acho que, cara, eu vou pedir agora uma napolitana aqui com borda recheada, com catupiry. Aquela borda de vulcão, sabe? Que o pessoal está fazendo agora, aquela que... Nossa Senhora, tudo light, tudo light. Que entra em opção. Exatamente. Então, assim, para a gente foi uma grande oportunidade nesse sentido, né? De que a gente já tinha visto. Então, obviamente, a gente encara o seguinte, que dentro dessa crise sanitária que a gente está vivendo, onde nós brasileiros, né, perdemos aí quase 600 mil pessoas, a educação ela teve que se reinventar. E não foi através de prazer, foi através de dor. Para muitos pais, mães que se viram na posição de professores dentro de casa, de serem tutores dos próprios filhos. Então, como escola de inglês, a gente oferecer para os pais e para os alunos um ambiente de ensino onde o aluno ele pudesse dar resultados, criar interatividade, muitas reclamações de pais, né, que, olha, meu filho ele está ouvindo a aula ele está dormindo, ele está jogando videogame no celular. Então, criar as avaliações interativas com os alunos para poder mantê-los ligados na aula foi um desafio, e graças a várias tecnologias que surgiram e foram aprimoradas agora nesse período de crise sanitária. Então, obviamente, a crise ela trouxe muita dor para os brasileiros, e uma dor que a gente tem que reconhecer e respeitar as famílias que passaram e que têm passado por isso, né? E, ao mesmo tempo, levar o respeito para os alunos em relação ao ensino, que é atender a necessidade dos pais, da vontade dos filhos terem o conhecimento dentro de casa, sem perder a qualidade. E, ao mesmo tempo, tornar a aula interessante para o aluno, que é o consumidor, e que faça com que ele interaja. Então, várias tecnologias, foram a união de várias tecnologias
e também de abordagem, uma abordagem mais humana, né? Sabendo, né, e respeitando o momento de cada um nesse período agora de perdas. É isso, outro assunto que a National Geographic trouxe para a gente, muito importante, que são os órfãos da Covid, tá bom? Então, não é fácil. E você se deparar com isso, né, você tem que honrar essas pessoas. Né? Como o próprio Fred disse, né, a gente se conheceu por intermédio das embaixadas Geração de Valor, que tem na pessoa do Flávio Augusto, né, uma pessoa que realmente nos inspira a todos aqui. E falando em Flávio Augusto, né, eu tive a oportunidade de ouvi-lo numa entrevista que até então eu não tinha ouvido ele falar de qual foi a dimensão da pandemia nos negócios, né, dele, da WhatsApp. E pela primeira vez ele disse que foi assim amedrontador, porque toda a operação dele, né, da WhatsApp, o carro-chefe dele eram os cursos presenciais. E de uma hora para outra, ele teve que, como num transatlântico, né, ele teve que praticamente dar um cavalo de pau num transatlântico e mudar toda a operação para o online. E ele falou que os danos só não foram maiores, talvez até fatais, porque eles já estavam com o WhatsApp Online já no prelo, né? Inclusive, já tinham lançado um pouquinho antes da pandemia. E eu queria saber o seguinte, se o império, né, do Flávio Augusto quase naufragou, como o Titanic, né? Como você lidou com isso? Como você teve que lidar com essa situação? Você disse que já estava fazendo online, né? Já desde 2009? Uma coisa interessante, pode falar. Não, é isso, porque o fato de você ter uma estrutura mais enxuta, né, isso também acabou te ajudando, né? Você já vinha no online também, né? Talvez até mais amadurecido que o próprio Flávio lá com o WhatsApp. Então, conta um pouquinho para nós desse diferencial que você teve, que você já não sentiu tanto. Então, quando o Brasil passou a falar da pandemia, agora eu tenho que falar justamente da importância do inglês. Nós já estávamos utilizando a língua inglesa para saber como ela estava se portando em outros países. Sim. Isso deu para a gente uma vantagem competitiva, de poder acompanhar o noticiário em inglês e verificar qual o impacto que já estava tendo nos outros países. E a gente percebeu, por exemplo, que a Espanha e a Itália foram os primeiros a ter um impacto muito, muito forte. E nisso eu já vinha fazendo estratégias aqui no Brasil para poder fazer a mudança. No caso nosso, não um transatlântico, que é muito mais complicado você fazer um transatlântico e fazer um 180. Então, agora, quando você tem uma embarcação menor, como, né, um caiaque descendo um rio, você consegue fazer melhores manobras, e foi o que aconteceu com a gente. De certa forma, a nossa estrutura enxuta permitiu que a gente pudesse passar para o online rapidamente, com pequenas perdas, mas, ao mesmo tempo, já em processo de buscar qualidade na transmissão, e foi o que a gente conseguiu fazer. A gente experimentou plataformas, a gente adaptou plataformas, a gente ofereceu um leque diferente de tecnologias, e nesse exato momento que a gente está aqui, a gente já está em águas, embora turbulentas, já em controle delas. E então, do que vem para frente, a gente já está respirando forte, sabendo que a gente vai ter uma corredeira e depois uma cachoeira ali na frente, mas a gente já está com os equipamentos, né? Com bote salva-vidas, já está com colete, já está com remo na mão e também com capacete, já preparado para poder atender tanto a nova demanda e também para voltar para o presencial. Essa era a minha pergunta agora. E você está preparado para o inverso agora? Dar cavalo de pau para o outro lado? Sim, sem dúvida. A gente já está pensando como é que vai ser, mas vamos manter os dois formatos. O outro formato ele já existia antes, era atendido em menor escala. Nós já atendíamos com ensino híbrido antes da pandemia, então já era comum nossos alunos terem essa interação de alunos online com alunos presenciais, e a gente hoje tem essa possibilidade de trazer novidades
e essas novidades sempre voltadas atendendo os dois mercados. A gente está focando um pouquinho mais agora no B2B e também em outro empreendedorismo aí que a gente vai trabalhar no futuro, empreendedorismo social. Muito bom, já caminhando já para o nosso quase finalzinho, Roosevelt, eu queria fazer uma perguntinha para você. Muitos que nos ouvem aqui, nos assistem, eventualmente ficaram encantados aí com o seu sistema de trabalho e duas frentes, né? Eventualmente professores de inglês que gostaram da sua postura e como você empreende, né, com a língua inglesa e também com o português para estrangeiros, que eventualmente tem interesse em trabalhar contigo no esquema de parceria, enfim. Então, a sua mensagem para essa pessoa e, eventualmente, a sua mensagem para aquela pessoa que, ou uma criança, né, que está nos vendo aqui, já com esse perfil empreendedor, como é que ele poderia avançar no inglês com essa pegada empreendedora e também, Roosevelt, com às vezes aquela pessoa já adulta que, como o Fred disse aqui, que ainda está derrapando ainda no verbo to be. Então, uma mensagem para esses três perfis, né? Para a criança que eventualmente se interessou pelo seu método, né? O professor de inglês que eventualmente queira trabalhar contigo aí e também para o adulto que ainda anda derrapando no verbo to be. Muito bom. Eu vou começar pelos professores. A gente já tem atendido vários professores que precisam de orientação não só na área de gestão, mas também para aqueles que têm trabalhado e questionado questões relacionadas à metodologia, a diferentes perfis de alunos. Então, a gente compartilha um pouco dessa experiência. Hoje a gente faz parte de um grupo de mais de 28 mil professores, então ali são discutidos vários temas e eu tive o prazer de ser convidado pelas gestoras do grupo. E então hoje a gente convida as pessoas a se aproximarem através dos nossos contatos, @Coupling no Instagram, o nosso telefone também, que é o 017 99 681 5333, ou pelo site também, tem todos os nossos contatos ali das redes sociais, que é o coupling.com.br. Então a gente tem dado esse suporte, já é uma constante, sempre, semanalmente a gente tem um canal aberto para professores. Para os jovens hoje a gente tem uma maneira alegre de ensinar, utilizando o material da National Geographic, material voltado para a idade e que tem dado resultados positivos. E jovens com 1 ano de aula já dando os primeiros passos em falar, em se comunicar em inglês, entender. E para o adulto, a gente tem aí uma mensagem muito positiva. A Coupling, ela se especializou nesses últimos 15 anos em dar aula para quem tem dificuldade em aprendizagem. Então, a gente já trabalhou com pessoas que têm dificuldade, com disléxicos, não há barreiras. Nós temos uma abordagem bem amiga para transmitir essas informações e dentro do tempo hábil também que a pessoa deseja, né? Só não fazemos milagre, né? E o milagre ele envolve também a vontade do aprendiz em aprender, né? Porque se não houver essa bilateralidade, aí não tem como funcionar, né? Acho que a escola, nenhuma delas faz milagre, realmente. Muito bom, e é isso mesmo, é assim que a Coupling tem trabalhado. A gente tem atendido vários públicos e é como eu falei, atualmente sempre focando no sucesso dos nossos alunos e fazendo uma aula personalizada para a necessidade deles. Maravilha. Pessoal, considerações finais. Vou começar pelo Mauro. Eu acho que o curso que o Roosevelt dá, a Coupling, né? Está mostrando que funciona, porque o Fred está super empolgado, né? O método que você está usando para o Fred e para o Júlio, o negócio é top, né? Então, eles são a prova, né? A prova social de que... Prova social, justamente. Né? Que realmente funciona, né? Mas eu só tenho a agradecer aí de conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua experiência, da sua vivência, né? Isso é bacana porque mostra, né, que tudo é possível, né, quando se tem vontade, quando se quer, né? Os gatilhos estão todas em voltas aí, é só você perceber e partir, né, para a ação. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, mano. Vamos lá, Júlio. Grande Júlio. Roosevelt, mais uma vez é um prazer, né? Eu acho que você deixou grandes mensagens para nós hoje, né?
Uma de resiliência, comece por um aluno, né? Um papel em branco, sem material didático, de uma folha se transformou em 160 capítulos ou muito mais hoje, né? Com novas parcerias. Então, principalmente alguém que está começando e fechar o mês com R$ 40, talvez vire, puxa, esse negócio não vai dar certo, será que eu estou no caminho certo, será que eu não estou? Então, realmente foi um exemplo de resiliência, isso é uma inspiração que não dá para desistir logo no primeiro resultado, né? Eu acredito que mais do que negócio, você que já ensinou mais de 1.000 alunos, hoje você tem com certeza aí um prazer de transformar a vida de 1.000 alunos, né? Você só não pensou só em dinheiro na escola, etc. São mais de 1.000 pessoas que transformaram vidas aprendendo inglês com a Cúpula. Então isso é fantástico e a partir de um aluno. É um grande exemplo de resiliência. Muito bom, parabéns pela sua história, mais uma inspiração para nós. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Júlio, por me receber. Vamos lá, Fredão. É isso aí, mais uma vez, né, pessoal, estamos aqui, né, fechando aqui, né, cara, com o Roosevelt, né, não tenho nem o que falar aqui, né, um cara nota 11, né, quando o pessoal dá nota da bateria 10, né, lá da escola de samba, o dele é 11, né, e fica uma lição para a gente, né, independente da sua classe social, independente... basta você querer, né? Basta você querer, você ter essa força sua interior, né? Vou deixar um recado de um livro aqui para ler, né? Que um livro até que o Andrei ele me passou esse livro, né? Que é do Napoleão Hill, né? Que é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é incrível para vocês, para ter resiliência, né? E o livro também do nosso querido Flávio Augusto, né, que é o Ponto de Inflexão, né? Esse livro aí vai mudar muito a direção de vocês aí, viu? E nós da Forsters, né, Andrei, acho que é isso, né? É isso que a gente quer levar para o pessoal, né? Quer levar que, desde como o Júlio falou, né, uma folha em branco, uma caneta, você influencia mais de 1.000 pessoas. Então, só isso aí já vale muito a pena. Mais uma vez, obrigado a todos aqui. Muito obrigado, Fred. Obrigado mesmo. Bom, o que dizer, né, para uma pessoa como Roosevelt, uma pessoa que eu tive a honra de também aprender um pouco que eu sei hoje, né, do idioma, né, essa experiência brilhante, né, que é ter o Roosevelt como professor, como mentor, não só de mim, mas dos meus filhos, né, que eu vejo hoje o progresso deles. Me recordo, né, do meu filho, quando a primeira experiência que ele teve, né, quando nós levamos ele para os Estados Unidos, ele ia fazer Marcelo Roosevelt. Ele ia fazer uma espécie de eles chamam lá nos Estados Unidos de camp, né, de futebol, e ele ia ficar numa imersão lá de uma semana no Barcelona, dentro dos Estados Unidos, né, em Fort Lauderdale, fica na Flórida. E ele estava um pouco inseguro, ele falou assim para mim, né, como é que vai ser, né, pai? Eles vão conversar comigo, eles vão passar instruções em inglês, né? Aí ele falou, eu perguntei assim para ele, filho, você já teve diversos professores de inglês, né? Você teve o Roosevelt, você teve o Thomas, né, na Fields, e vai ser daquele jeito, filho, né? Não vai ser diferente. Os instrutores vão falar com você em inglês, né? Que você já está acostumado a ouvir. E ver o rostinho dele, né? Hoje ele já está grandão, mas ver o rostinho dele, né? Ele lá se comunicando, ele se falando lá com o treinador, o coach, né? Falando lá com ele lá. E ele olhava na arquibancada, né? O pai babão, ele olhava para mim com sabe, aquele sorriso de satisfação que ele estava se entendendo, estava entendendo. Então são coisas que não tem preço, sabe? E a gente vê aí todo o resultado, né? O resultado de você ver seus filhos, né, se virando no idioma
Realmente isso não tem preço. Então, o que dizer, né, de um profissional como o Roosevelt? Fica a dica aqui, né, para as pessoas, principalmente aqueles que têm vontade de empreender, mas que sempre ficam esperando, né, o melhor momento para tirar aquele projeto do papel. Ah, mas eu não tenho capital, ah, mas eu não tenho isso. Ou então, aquilo, o dia que eu tiver tal coisa, o dia que eu tiver as melhores condições, o dia que, sabe, me aparecer uma oportunidade, cara, a oportunidade é você que vai fazer. A oportunidade é você que tem que fazer, você que tem que criar as oportunidades. As oportunidades, elas não vão cair do céu para você. Porque Deus já te dá tudo já. Cara, já te deu a vida, né? Já te deu, né, as pessoas com quem você convive. Cara, é você, agora está contigo, a bola está no seu campo, é você que tem que chutar essa bola, né? Não cabe ninguém mais, né? Deus já fez tudo por você, agora está contigo. E quando vem essa experiência aí, né, de que tudo, sabe, mas eu preciso de um material didático, no caso do Roosevelt, não, o material didático foi a experiência dele, a vivência dele, uma folha de papel, um lápis, uma folha de papel em branco. E essa folha de papel em branco, ela simboliza, cara, a vida de cada um, que cada um de nós tem que ter a sua própria folha em branco para escrever a sua vida, né? Então, essa é a grande mensagem que eu vejo hoje, Roosevelt, que você trouxe para nós aqui. Então, para você ter um negócio próprio, você não precisa de dinheiro, você não precisa, sabe, você não precisa ter costas quentes, você não precisa do QI, de quem indica, basta você ter muita vontade de vencer. E você ter um projeto, aquilo que o Napoleão Hill ensina, né? Você tem que ter uma fome de vencer, né? Um desejo ardente de, sabe, de sair do ponto A e ir para o ponto B. E quando você está muito comprometido com uma ideia transformadora de ajudar as pessoas, de servir pessoas, cara, as pessoas aparecem. Então aparece um Pita na sua vida, aparece, sabe, parceiros, aparecem, sabe, anjos da guarda, né, que Deus põe no seu caminho para te suprir das suas deficiências. Então, na verdade, se você tem um bom projeto, o dinheiro aparece, sabe, os parceiros aparecem, as oportunidades aparecem. Então, como dizia Platão, né, o mestre, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Não é assim? Então, estejamos prontos, porque assim, quando nós estivermos prontos, os mentores vão de aparecer. E não é o inverso, tá? Primeiro precisa aparecer o mentor, não. Esteja pronto. Esteja pronto que tudo vai ser acrescentado. Roosevelt, gratidão aí pela sua presença, cara, foi assim, extraordinário, tá? Estar contigo sempre são momentos preciosos, né? E saiba que você é uma pessoa muito querida aqui em casa. E, lamentavelmente, a gente não conseguiu se acertar ainda, né? Toda vez que você vem aqui, eu não estou. Não tem problema, a gente vai persistindo. Isso, vamos persistir. Assim como você persistiu e cada um de nós aqui persiste, né, no empreendedorismo, né? A gente ainda vai se conseguir encaixar aí as agendas de a gente se rever, que vai ser uma grata satisfação. Pessoal, tudo de bom para cada um de vocês. Mais um episódio aqui do Forcecast, fechado com chave de ouro, com a presença do nosso querido Roosevelt Kupling. Então, até a próxima e nos vemos aí.